História do Ceará. Pelos caminhos da sociologia. E mais um exemplar de Pelos Caminhos da Sociologia. Livros e mais também revistas, enfim, coleções sobre ciências humanas. Ciências Humanas 1, 2, 3, 4, 5, onde há artigos do nosso dialogador de hoje, que é o professor com graduação em Filosofia e mestrado em Educação, professor de História, de Ética, de Filosofia, de Sociologia, de História do Ceará, inclusive. O nosso dialogador de hoje foi professor da Universidade Federal do Ceará, da Unicet, 7 de setembro, e da Unifor. Eu me refiro a ele, que nos dá a honra de estar aqui com a gente, que é o professor Nelson Campos. Que bom tê-lo aqui e que me trouxe livros, e não só livros, me trouxe outros objetos absolutamente inusitados e curiosos, a partir dos quais vamos encontrando os temas que podem pontuar, né, o nosso encontro com ele. Vamos começar por aqui? O professor de História e de Sociologia. Qual é digamos, o seu viés? Quem é esse professor de História e de Sociologia chamado Nelson Campos? Olha, Ricardo, eu sou professor por mais por acaso. Eu estava estudando para fazer o vestibular, eu morava em Porto Alegre nessa época. Era a época da ditadura e eu saí de Fortaleza para não envolver minha família no combate à ditadura que eu fazia nessa época. Eu estava estudando para fazer o vestibular e uns amigos dirigiam uma escola, um curso Madureza para trabalhadores adultos. E me convidaram para ser professor. Eu disse, rapaz, eu não fiz nem vestibular. Como é que vocês querem que eu seja professor? Não, mas você sabe isso aí tudinho. E vai ser você mesmo. E como não era um trabalho remunerado, a gente dava aula de graça. Para quê? Para ajudar as pessoas. Voluntário, de conscientização, professores, do operariado. Todos os professores eram estudantes universitários e estavam ali para contribuir com a experiência deles, conhecimento deles, para aquelas pessoas que não tinham condições de pagar um curso. De pagar um curso de Madureza. E eu entrei assim no magistério e nunca mais saí. Eu trabalhei em diversas escolas em Fortaleza, cursos pré-vestibulares, e na Universidade Federal do Ceará. Mas quem seria esse professor no sentido de consubstanciar o seu pensamento, o seu olhar, a sua visão crítica sobre a história, sobre a história do Ceará, sobre a sociologia, enfim? A gente tem que ter uma visão holística da realidade, uma visão do todo, de não separar elementos que são inseparáveis. Ter uma percepção do todo. E como eu estudei muito filosofia, eu me lembro de Sócrates que dizia: uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Então a gente tem que refletir. Aí Platão dizia: temos que nos afastarmos da doxa e buscarmos a episteme. Doxa é a opinião. É a opinião. Episteme é o conhecimento científico. Então eu acho isso, acho aquilo, você acha o que quiser. Não quer dizer que aquilo que você acha tem uma correspondência com a realidade. Uhum. Então a minha preocupação quando meus alunos perguntam: professor, o que você acha de tal coisa? Eu digo: não estou aqui para dizer o que eu acho, não. Eu estou aqui para explicar a realidade tal qual a realidade é, independentemente daquilo que eu acho. Eu tenho que analisar a realidade. É o que eu fiz durante a minha vida inteira como professor. Desenvolver a capacidade crítica de questionar, de refletir. Por que você diz que isso é certo? Porque eu aprendi assim. Quem foi que disse que o que você aprendeu está certo? Só porque você aprendeu muitas coisas erradas e passa a reproduzir como verdade algo que está errado. As coisas mais elementares, Ricardo. Por exemplo, quem foi que proclamou, eu pergunto isso aos meus alunos, quem foi que proclamou a independência do Brasil? O que é que me respondem? Dom Pedro I. Eu digo: está errado. Mas, professor, eu aprendi assim, mas está errado. Porque quando você diz Dom Pedro I, esse primeiro que você diz, você está atribuindo a ele o título de imperador, que ele não tinha. Quem proclamou a independência foi o príncipe regente Dom Pedro, 7 de setembro de 1822. E no dia 1º de dezembro de 22, aí ele foi coroado imperador do Brasil. E o Brasil nem império era. O Brasil era um reino. Portugal era um império. O Brasil não. Além da contribuição decisiva para a independência de Dona Leopoldina e de José Bonifácio. José Bonifácio, não é? No processo que fez com que, inclusive, forçou a proclamação da independência pelo Dom Pedro, né? Pelo chamado Dom Pedro. Na realidade, Ricardo, a independência não foi feita para estabelecer uma mudança.
foi feita para impedir que acontecesse uma mudança. E que mudança seria essa? A Revolução do Porto, em Portugal, Sim. 1820, tinha como finalidade forçar a corte portuguesa que estava no Brasil a voltar para Lisboa e recolonizar o Brasil. Então, a independência, forçada pela aristocracia rural, os grandes proprietários de terra, foi para impedir que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Este é o Portugal. professor tão admirado por todos nós, que é o professor Nelson Campos, que me trouxe 2 objetos que eu acho que tem tudo a ver com essa militância, com essa missão, essa vocação para professor que ele tem. Uma é esse apagador e a outra é o que ele tem nas mãos aí. Aliás, eu tenho uma explicação, queria que ele falasse sobre isso. É um pincel atômico, porque eu sei que de um pincel atômico ele dá uma aula sobre, sei lá, sobre epistemologia, sobre a produção do conhecimento e sobre sociologia, a partir de um objeto como um pincel atômico. Isso. Eu queria que você me fizesse essa aula a partir desse objeto. Professor, como é que o senhor se dirige aos alunos usando este objeto? E, a partir daí, filosofa e exercite o pensamento crítico sobre a realidade e sobre a nomeação das coisas. Eu pergunto aos meus alunos, Ricardo, o que vocês estão vendo aqui? Todos me respondem, um pincel. Eu digo, por que vocês estão dizendo que isso é um pincel? Professor, mas isso é um pincel. Mas quem foi que disse que isso é um pincel? E esse objeto, antes de ser criado, já existia em algum lugar? Existia na imaginação de quem criou. Então, ele criou um objeto que não tinha nome. E ele deu a esse objeto que ele criou o nome de pincel. Então, isso pode ser estudado como ciência política. Alguém teve o poder de decidir como deveria ser chamado aquele pincel. A partir daí, eu faço uma divagação no campo do direito, por exemplo. O que é que nós temos que fazer em relação às leis do país? O que é que todos me respondem? A lei é para ser cumprida, a lei é para ser obedecida, a lei é para ser seguida. Eu digo, por que todos vocês me dão a mesma resposta? Por que não poderia ser uma outra resposta? Lei é apenas um instrumento de controle social. As primeiras leis elaboradas na história da humanidade foram para legalizar a escravidão. Para que houvesse uma evolução da história da humanidade, foi necessário romper com muitas leis. Todos os autoritários, todas as ditaduras se basearam em leis, inclusive aqui no Brasil. O ato institucional número 5, por exemplo, foi o mais arbitrário, o mais autoritário ato, mas era uma lei imposta pela ditadura. E quem se opusesse a ela seria considerado subversivo. Subversivo. Mas eu queria que você voltasse a falar disso, mas retomasse a ideia do pincel, porque você tem uma explicação tão linda das diversas compreensões que determinadas áreas do conhecimento denominam o pincel de pincel. E veja que eu comecei em relação do poder, ciência política. O poder. Se eu analisar pelo ponto de vista do professor, isso é um instrumento de trabalho. Se eu analisar pelo ponto de vista da instituição educacional, isso é investimento de capital. Se eu analisar pelo ponto de vista da produção, isso é um produto maquinofaturado. Se eu analisar pelo ponto de vista da antropologia, isto é cultura material. Se eu analisar pelo ponto de vista da filosofia, isso é um ser cuja essência precede a existência. Então, qual é o olhar que você dá para as coisas? Como é que você vê a realidade? Você vê de diferentes maneiras. A partir de um determinado prisma. Isso. Qual é o foco que você... E um prisma sociológico, não é? Social. Aí você tem... Socioeconômico. Diversos focos. Você tem filosofia, sociologia, antropologia, tudo a partir de um objeto só. Ok? Que lindo, não? Que lindo. Ou seja, ele faz em sala de aula o que a gente tenta fazer aqui no nosso programa, porque os objetos que o convidado traz vão, digamos, vão ensejando essas filosofias sobre esses espaços, sobre esses objetos. E ele está fazendo exatamente isso. Me trouxe uma caneta, o pincel atômico, o apagador. E a partir do apagador, o que poderíamos dizer, hein? Ele dispõe sobre um quadro, alguma coisa que está, um enunciado, um axioma que é refeito, que é construído coletivamente, enfim. Como é que você, a partir daí, filosofaria, professor Nelson Campos? Eu cheguei em uma sala de aula e encontro um quadro branco, sem nada estar escrito. E eu pego um pincel, vou escrever, fazer umas anotações sobre os temas, os assuntos que eu vou desenvolver naquela aula.
E no final eu sou professor de ética, fui durante muitos anos professor de ética geral na Unicef. No final de todas as aulas, eu apago o quadro. Aí pergunto aos meus alunos, o que é que vocês estão vendo aí? O professor apagando o quadro. Mas por que eu estou apagando o quadro? Porque fui eu que escrevi. E se eu não apagar, eu estou passando para outra pessoa a responsabilidade que não é dele. Se fui eu que escrevi, sou eu que devo apagar. E se eu tenho um tempo específico com vocês, tenho que respeitar esse tempo. Eu apago no final da aula. Exato. Para que o professor... Isso é o que se chama ética deontológica de Kant. Sim. Você tem que fazer o que é correto. Quer dizer, professor, não sei nem quem que vai vir depois, não me interessa quem é. Eu estou fazendo o que é certo dentro dos meus princípios éticos. Éticos, como professor. Isso, eu tenho que fazer o que é correto, independentemente do que o outro vai achar. Porque se fui eu que escrevi, sou eu que devo apagar. E a sala falava do tempo, porque a sala é sua durante aquele momento. Isso, durante a cátedra, melhor dizendo, é sua, não a sala. Porque a sala é de todos, não é a sala dos alunos e dos professores. Isso. E eu estimulo sempre o debate. As minhas aulas, elas não são monólogos, são diálogos ou debates. Ou seja, qual é a diferença do diálogo para uma como é que chama? Me esqueci a palavra. Uma palestra, uma conferência? Não. Uma preleção sobre algo? Polêmica. Uma a palavra polêmica. que eu estava querendo. Polêmica. A palavra polêmica vem de polemos, que significa conflito. O diálogo é a busca do consenso, do entendimento. Então, você diz uma coisa e expressa a sua maneira de ver o mundo, e eu vou ficar prestando atenção no que você diz. E algumas coisas eu concordei e outras não. Aí eu digo para você o quê? Eu vou fazer uma antítese. Você defende uma tese, que é a sua ideia. Eu vou defender uma antítese, que é a negação da sua tese. Em busca de uma síntese. Em busca da síntese, que é o entendimento, o consenso entre a tese e a antítese. Mas como é uma nova ideia, é também uma nova tese, que gera uma nova antítese, que gera... E aí, continuamente. Então, essa a maneira como se deve trabalhar para desenvolver nos meus alunos a capacidade de pensar por si próprio. Cada um ter a sua percepção de mundo, independentemente daquilo que o professor está dizendo. E é isso que caracteriza, que diferencia, por exemplo, e aí trago para colocar em cima aqui, para colocar a mesa em pauta, para que o professor Nelson discuta, o que diferencia, isso que ele está falando, diferencia o professor do conferencista ou do palestrante. O professor é um animador, né, de ideias, de confrontos de ideias e de criação de estabelecimentos de novas sínteses para outras teses e outras sínteses. Uma construção a partir do ouvir o outro, do deixar-se penetrar pelo que o outro fala e a partir dali construir quase que coletivamente um discurso. Já o conferencista não, o discurso ele fala de cátedra, de baixo para cima, o máximo que ele pode fazer é responder perguntas. Ele é douto no assunto. É tanto que há professores maravilhosos que não são bons conferencistas e há conferencistas extraordinários e palestrantes também que não são professores. Porque ser professor é uma qualidade, exige uma qualidade específica, que é exatamente essa, não? A qual o professor se refere. A minha preocupação como professor é desenvolver, como eu disse, a capacidade crítica de meus alunos. Eu digo, duvidem de tudo, até do que eu estou dizendo. Não acreditem em nada do que eu disser, não. Procure observar se aquilo que eu estou dizendo tem uma correspondência com a realidade. Caso contrário, seria só a minha opinião. E a opinião você tem sobre o que você quiser. E a dúvida é que constrói conhecimento, isso, né? O Einstein dizia isso. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Você desenvolve a capacidade de pensar, de refletir, de analisar as coisas a partir da dúvida. René Descartes, que foi um filósofo racionalista francês, ele dizia... aquilo que não é absolutamente evidente não pode ser considerado uma verdade. Se tiver uma dúvida, um questionamento que seja, se couber um questionamento, então isso não pode ser considerado verdade. E a ciência, que a gente tem, o senso comum tem a ideia de que a ciência é um axioma inquestionável, ela também é construção, né? Seguramente. De uma determinada temporalidade, de um determinado capacidade de perscussão de um determinado pensamento, não é? Ela é construção, né? Construção histórica. Seguramente, vai sendo feita ao longo do tempo. A maneira como se pensava na antiguidade, por exemplo, todos os povos da antiguidade
adotaram o modo de produção escravista. Então, a escravidão, eu pergunto aos meus alunos, a escravidão é justa? Não, professor, não é. E eu digo, a escravidão é justa, porque algumas pessoas já nascem, por a sua própria natureza, inteligentes para pensar e mandar. Outras nascem aguerridas, corajosas, voluntariosas, para lutar e manter a ordem social. E outras nascem brutas para trabalhar e obedecer. Depois que eu digo isso, eu pergunto, quem que vocês acham que disse isso? Eu não sei, eu não estou querendo que você adivinhe um nome, não. Quem disse isso foi um dono de escravo. Um escravo não diria uma coisa como essa. Quer dizer, você procura justificar a dominação, a opressão exercida por um indivíduo sobre outro, ideologicamente. É uma fala do lugar de fala, não é? Quer dizer, Isso é de Aristóteles. É de Aristóteles. Aristóteles falava isso, a escravidão é justa. O escravo é só um animal que fala, é um objeto. Quer dizer, ninguém é feliz sem que se tenha instrumentos vivos e não vivos de trabalho. O escravo é só um objeto vivo. Ou seja, a ciência e também a filosofia, as religiões, a própria arte, quer dizer, tudo está condicionado a determinadas temporalidades, não é? Portanto, é uma construção histórica. E eu coloquei a palavra tempo aqui, ó, enquanto ele falava, porque ele me trouxe, primeiro, essa ideia sobre a construção do tempo, tão bem-vinda. E a outra coisa é porque ele me trouxe, para ilustrar esses temas do tempo, da temporalidade, um relógio. E eu queria que ele filosofasse, então, sobre o relógio. Por que ele me trouxe o relógio? Para pautar que tema, que viés, que compreensão, que prisma das temporalidades em relação ao conhecimento. Quando eu vejo esse relógio, cara, eu só me lembro do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. E que a primeira imagem do filme é um relógio, passando as horas. A segunda imagem, um monte de ovelhas indo para o abatedouro. A terceira imagem, as ovelhas são transformadas em operários. Os operários, aquela multidão de operários entrando na fábrica para o abatedouro da fábrica. E aí uma expressão que se usa no capitalismo, tempo é dinheiro. Ou seja, você não pode perder tempo. E o que faz o Carlitos, o personagem Carlitos no Tempos Modernos? Ele aperta parafusos. O que você está fazendo apertando parafusos? Para que serve? Não faço a menor ideia. Ou seja, o trabalho dele é um trabalho alienado. Por que é alienado? Porque ele não se apropria do resultado do que ele fez. Ele trabalha para o dono dos meios de produção. E ele também, como pessoa, é alienada, porque ele não sabe o que está fazendo. Pergunta do Enem, uma pergunta bem interessante. Uma charge, 3 quadrinhos, um trabalhador dizendo para outro, amanhã eu vou me aposentar, irei até o final dessa linha de montagem para saber o que eu passei 30 anos fazendo. Ele trabalhou durante 30 anos. O que você fez? Apertei parafuso. Para que serve? Não faço a menor ideia. E é engraçado, é interessantíssimo, já que você falou do filme Tempos Modernos, do nosso Chaplin, o personagem Carlitos, é que no final, ou lá pelo meio, meados ali, no meio do filme, ele é engolido pela própria estrutura. Ele que apertava o botão passa a ser uma peça da engrenagem, porque a engrenagem o engole, né? A ideia é essa. E ele vira uma peça da própria engrenagem. No sentido macro, é exatamente isso. Ele é usado. O capitalismo, ele devora. Ele devora, desumaniza, inclusive. Toda a riqueza no mundo, Ricardo, foi produzida por quem trabalha. Por que o trabalhador é pobre? Porque ele não se apropria do resultado do que o trabalho dele fez. Você pega, por exemplo, um pouco de política. Elon Musk, se você observar a eleição do Trump, quem estava na frente? Os maiores bilionários do mundo. O que é que todos querem? Alienar as pessoas. Usar o algoritmo como instrumento de dominação ideológica. Propagam mentiras aí adoidado, desinformação, e acham que isso é liberdade de imprensa. Liberdade de expressão, desculpa. Liberdade de expressão. Embora não seja, eles estão desinformando premeditadamente. Então, uma coisa importante em relação ao tempo do relógio é o que se chama mais-valia. Mais-valia é o valor a mais que o trabalhador produz em horas de trabalho pelas quais ele não recebe remuneração. O que vai gerar o lucro da empresa. Uhum. O que o patrão diz? Eu estou sustentando 1.000 trabalhadores. Não está, não. Tem 1.000 trabalhadores produzindo a riqueza para ele se apropriar dessa riqueza. A riqueza é produzida coletivamente e a apropriação dessa riqueza é individualmente, do dono dos meios de produção. Gera riqueza e pobreza.
Me parece, então, que há um outro enfoque que ele possa dar em relação ao tempo, porque ele me trouxe, o professor Nelson Campos me trouxe um relógio e me trouxe também um outro marcador de tempo, um calendário. O que o senhor acrescentaria a esse pensamento sobre o tempo e sobre a apropriação do tempo, sobre a alienação em relação à produção, no confronto entre patrões e empregados, no capitalismo, que pudesse ser acoplada a essa ideia desse objeto que você me trouxe, que é um calendário? Eu costumo também, como eu disse, eu provoco muito meus alunos. Eu digo, em que ano o mundo se encontra hoje? 2025. Eu digo, que mundo você está falando? Porque você se baseia no calendário gregoriano, que foi estabelecido só no século XVI depois de Cristo pelo Papa Gregório XIII. Ele fez uma volta ao tempo para encontrar quando Jesus nasceu. E é raro, segundo a igreja, de 4 a 6 anos. Então, nós não estamos em 2025. A igreja admite que não estamos. E para os judeus estamos no outro ano. E não só para os judeus, tem uma e para os sintoístas, para os chineses. No nosso calendário, 16 de... Esse é apenas um calendário, né? O calendário muçulmano se baseia na fuga de Maomé, na Hégira, a fuga de Maomé da cidade de Meca para a cidade de Iatribe, que depois passa a se chamar Medina, a cidade do profeta. Então, esse é o ano 1 do calendário muçulmano. Calendário chinês, existem 150 calendários no mundo. E a gente só pensa na existência do nosso calendário, dos nossos valores. É uma visão etnocêntrica. O que é etnocentrismo? É quando você vê o mundo apenas pelo olhar da sua própria cultura e despreza a cultura. E o papel da educação é exatamente o contrário disso, né? Sair do nós, do centro, né? Do etnocentrismo, e ver o mundo, ver a universalidade, né? As visões de mundo, dos outros prismas. É exatamente isso. Eu tenho uma maior admiração pela mensagem, pela ação de Jesus Cristo. Mas não tenho muito respeito pelo que fizeram em nome dele, não. Você pega, por exemplo, as cruzadas, no ano de 1095 a 1291, foram 8 cruzadas, tinham uma finalidade: matar os infiéis. Deus quer. E o nome de Deus sempre foi usado em todo tipo de coisa. E continua hoje, inclusive. Continua. As chamadas guerras santas. Pois é. Deus quer. Deus quer o quê? Que você vá a Jerusalém buscar perdão aos seus pecados. Se você morrer, você vai para o céu. Se você ficar vivo, você terá direito ao butim. Butim é o direito do guerreiro de se apropriar da riqueza do povo vencido. Guerras são latrocínios oficializados. Você pega qualquer guerra dessa aí. Você observa quem ganha com isso. É a indústria bélica. Quem tem interesse em guerras fica fora delas. Quem não tem é usado como bucha de canhão, como massa de manobra. Você domina ideologicamente. Eu costumo usar como exemplo a Revolução Russa. Em 1917 houve a tomada do poder pelos bolcheviques na Rússia. Aí houve a guerra, 14 a 18, Primeira Guerra Mundial. As pessoas, a população predominantemente rural, porque a economia era agrária, chega alguém do governo e diz o quê? Solte essa enxada, segure esse fuzil. O que ele é agora? Agora é um soldado. Vista essa farda. Ele vai para onde? Vai para a guerra. Mas fazer o quê? Aí todo satisfeito, caminhando para os campos de batalha. Chega alguém mais politizado, mais esclarecido, os anarquistas, os socialistas, os comunistas. Para onde tu vais, companheiro? Eu vou para a guerra. Fazer o quê na guerra? Defender a nossa pátria, rapaz. Rapaz, desculpa a minha ignorância, mas o que é pátria? Pátria é nosso país, rapaz. O nosso país. É porque eu sou ignorante mesmo. Mas o que é país? País são nossas terras, rapaz. Nossas terras? Eu não tenho terra, não. Tu tens terra? Não. E quem são as terras? É da nobreza, da burguesia. E eles vão para a guerra? Não. E por que somos nós que vamos? Não é para defender a terra não é deles, por que eles não vão? Ou seja, esse trabalhador se libertou da ideologia do dominador e percebeu que estavam sendo usados como bucha de canhão, como massa de manobra. Você está falando de guerra e olha aqui, tocou a imagem. Essa é de Eugênio Delacroix. A Eugênio Delacroix, a liberdade guiando o povo. 1870, é um quadro de 1870. A liberdade, uma figura feminina, claro, né? Antropomórfica aqui, segurando uma bandeira, e uma bandeira vermelha.
A liberdade, isso. Na verdade, é vermelha, branca e azul. Vermelha, branca e azul. Porque ele é ligado à Revolução Francesa, né? É verdade. Tem o branco, o azul aqui e o vermelho. Eu que sou também de pensamento de esquerda, assim como o professor, nosso dialogador, já pensei logo da bandeira vermelha na esquerda, porque há uma definição interessantíssima. Diga. Só complementando em relação a essa pintura, eu levei esse livro para uma escola para ver se eles adotavam o meu livro. Eles disseram, gostei muito do seu livro, está muito bom. Mas nós não podemos adotar por causa dessa pintura. Só por causa da capa? Porque ela está com os seios à mostra. Eu pensava que eram questões ideológicas. Não. É questões mesmo de costume, na área de costume, de moral. Religioso. Era um colégio religioso, não pode mostrar os seios. Já pensou uma coisa dessa? Que coisa. E ela nem está mostrando aqui, digamos, o chamado bico dos seios, que geralmente a censura hoje é só o mamilo. É só o mamilo, né? O chamado bico do seio. O mamilo, né? Mas o peito já foi, de certa forma, liberado. Mas ainda temos proibições de topless, né? Temos que cobrir. Recentemente, numa escola, uma estátua de um nu masculino foi censurada, né, numa escola, as famílias se revoltaram. Esse é um bom tema para a gente discutir com um homem que é da filosofia, que é graduado em filosofia, tem mestrado em educação, e eu queria discutir no próximo segmento, sabe o quê? Uma coisa que ele falou, porque o diálogo é isso, o diálogo é diferente da entrevista. A entrevista é a partir de uma série de perguntas que você vai fazendo, mas o diálogo não é a partir da interpenetração de um tema com o outro, com o que o outro diz, em busca de uma síntese, em busca de um acordo, não de consenso de ideias, mas, enfim, de saber que a verdade é multiface. E eu queria trazer a ideia da construção da figura de Deus, porque há um filósofo que diz que Deus é construção, Deus não é criador, é criatura. Vamos falar disso no próximo segmento do programa Diálogo com este que é o professor Nelson Campos. Daqui a pouco. Esta imagem é a imagem de Michelangelo. Olha aqui, Deus tocando os dedos, né, com o homem. A criação se chama Sexto Vão da Abóbora. A criação do Adão. A criação do Adão. Exatamente o Deus criando o homem. E no segmento anterior do nosso diálogo eu falava com um professor de filosofia, e vou continuar falando com ele, e tocava exatamente no tema de um filósofo, se não me engano, alemão, que dizia que que diz, né? Que Deus não é um criador, e sim uma criatura. Ou seja, uma criatura feita pelo próprio homem. Então, o contrário dessa imagem, né? Ao invés de Adão estar criando Deus, Deus é que cria Adão. E eu me refiro a este tema para ser desenvolvido pelo nosso dialogador de hoje, que é o professor Nelson Campos, que é formado em filosofia, graduado em filosofia, com mestrado em educação e que foi, durante tanto tempo, professor das universidades Unicet, Unifor, UFC, e é um homem ligado em vários colégios também, quando ele foi professor, e é um professor de várias áreas, filosofia, história, ética. É com ele o nosso diálogo de hoje. Professor Nelson Campos, que vai, então, a partir daqui e dessa provocação que estou fazendo em relação ao filósofo que se chama, ele vai saber o nome, de que Deus não é criador, mas sim criatura. É uma frase de Xenófanes, que ele dizia, se há alguma dúvida de que Deus criou os homens, não resta nenhuma dúvida de que os homens criaram os deuses, a sua imagem e semelhança. Se os bois tivessem capacidade de pensar e imaginar deuses, imaginariam deuses com a forma de bois. Quer dizer... O homem cria Deus à sua semelhança. Isso. Se você observar essa pintura que você mostrou, Deus é homem, branco, forte, atlético, musculoso, etc, etc. Por que não poderia ser uma mulher? Porque quem produziu essa pintura era de uma sociedade patriarcal. Michelangelo reflete o seu tempo. O homem dominou as mulheres e os brancos dominaram as outras raças. Então, a imagem criada por Michelangelo é a imagem imposta pelo dominador. Quer dizer, não é que Deus seja assim. Porque essa é uma visão que na filosofia se chama
teísmo. Esse Deus que o jogador de futebol faz um gol e agradece, Deus me iluminou. As alturas. Isso se chama teísmo. Se você observar, por exemplo, Voltaire, que era um filósofo iluminista francês, ele dizia: não existe intervenção divina no universo. A desigualdade que existe na sociedade é provocada pela própria sociedade. A Igreja Católica não passa de um poço de ignorância espalhando superstições pelo mundo. Aí você pode dizer se esse filósofo devia ser ateu. Não era, não. Não era, não. Ele era deísta. O que é deísmo? É a ideia de que Deus é uma força, uma energia, um poder criador que criou o universo, mas que não interfere sobre ele. Então, se você pedir ajuda a Deus, Deus não vai ajudar você, não. E eu estou pedindo aqui ajuda ao Deus Google para me lembrar do nome do filósofo, porque você se referiu a um, mas eu estava me referindo a um filósofo alemão, se não me engano é Neubar... Feuerbach, Ludwig Feuerbach. Feuerbach, exatamente, não é Neu, é Feuerbach, que exatamente tem esse mesmo pensamento, né? De que o homem, os deuses, as religiões, as concepções teístas são criações de Deus, né? Do homem, melhor dizendo, né? Deus é que criou o homem, não, o homem é que criou os deuses e não Deus que criou o homem. Você pega, por exemplo, um filósofo como Jean-Paul Sartre. Eu quero anotar o nome dele para eu nunca mais esquecer. Ludwig Feuerbach. Não, mas o nome famoso que eu disse que era Neu, não é. É Feuerbach. É F, é U, né? F é U. R, Feuerbach. B-A-C-H, não? É assim. Exatamente. Feuerbach. É um filósofo que eu vivo lendo e relendo e que me encanta tanto. E que era foi considerado um ateu, foi questionado imensamente na Alemanha. A 11ª tese de Marx sobre a filosofia clássica alemã foi sobre Feuerbach. Ele usava a filosofia ali, discordando em muitas coisas do que tinha dito Feuerbach, Karl Marx. Sim, mas eu tinha falado de Jean-Paul Sartre. O Jean-Paul Sartre dizia o seguinte: Deus não tem sentido. Porque se Deus tiver sentido, quem não tem sentido é o homem. Porque o existencialismo defende a liberdade que você constrói para a sua própria vida. O homem é o resultado de seu projeto existencial. Nós somos aquilo que nós nos propusemos. E não a priori, né? E não... Feito a priori. Essa concepção que eu falei sobre o pincel, nos seres, dizia ele, a essência precede a existência. Nas pessoas e nós, a existência precede a essência. Antes desse objeto ser criado, ele foi pensado para ser aquilo que ele é. E aí teria a ver com Heidegger também? O Heidegger era... O nada, né? A ideia do nada, de que você é o nada que Heidegger é anterior. Antes de ser o ente, você é alguma coisa que que não é o ente, que define, inclusive, o ente, né? Seria esse, eu penso, mais ou menos. Ele escreveu o ser e o nada. O ser e o nada, Sim, mas então... O que aliás, é fruto... O Sartre é decorrente. É decorrente de Heidegger. A companheira dele, Simone de Beauvoir, uma frase que ela dizia: a mulher não nasce mulher. Torna-se. Ela se torna mulher. Ou seja, ela vai ser aquilo que esperam que a mulher seja. Então, se você pegar Damares que foi ministro da mulher, ela dizia que o papel da mulher era servir ao homem. E os bolsonaristas dizem isso: o papel da mulher é obedecer, seguir e tal ao homem. Não aceita o movimento feminista de forma nenhuma. Mas você falava de Marx, eu me lembro. Quero que você retome. Cadê a relação que eu fiz aqui? Feuerbach, Marx, Sartre e agora Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, Albert Camus. O Camus, o Camus também. A peste, o mito de Sísifo é de Albert Camus. Sim. A inutilidade, a absurdidade, a expressão que ele usa. O absurdo, a criação do absurdo. Que ele propõe o mito, o Sísifo feliz. O Sísifo feliz, né? Levar a pedra não vai realizar nunca aquela missão. Mas esse é o processo. Esse é o processo, a tentativa de realizar. A tentativa de realizar é que é a felicidade. É o que vai fazer. E não o resultado ou não do que você faz, Sim, mas voltamos a... Coisa linda esse Camus, hein? E que bonito a gente ter uma figura tão linda como o professor Nelson aqui com a gente, falando de filosofia e com tanta propriedade. Mas se passar para as civilizações orientais, você observa que existiam deuses
antropomorfismo, deuses com formas humanas, zoomorfismo, deuses com formas de animais, e até antropozoomorfismo, metade homem, metade animal. Às vezes me perguntam em sala de aula, professor, o senhor acredita em Deus? Eu respondo, em que tipo de Deus vocês querem que eu acredite? Mas só existe um. Eu disse, quem foi que disse isso? Existem bilhões de pessoas no mundo que são politeístas. Essa mesma pergunta, já que estamos falando de filosofia, o Einstein, não é? Respondeu, não é? Ele dizia que acreditava no Deus de Spinoza. Deus de Spinoza, porque é o Deus de Spinoza. Que é o que se chama panteísmo. É a associação de Deus ao universo. Deus está na natureza. Acredita em Deus? Acredito no Deus de Spinoza. Isso, é isso aí. Então você observa que ao longo da história tem deuses para o que você imaginar. Deuses violentos, mentirosos, enganadores. E esse Deus do Spinoza a que se refere o Einstein, seria o quê? Você poderia nos definir na natureza, né? Natureza. Spinoza, vou escrever aqui. É o que se chama panteísmo. Panteísmo é a associação de Deus à própria natureza. Deus está na natureza. Certo? Então, existem diversas concepções, deuses de todos os Então, a jeitos. pergunta é, acredita em Deus? Qual Deus? E qual Deus? Quais deuses? Eu faço Ou deusas, né? Faço uma provocação para meus alunos. Quando eu digo a palavra árvore, você querendo ou não, aparecer uma árvore na sua cabeça. Sim. Agora pode ser uma mangueira, uma jaqueira, uma palmeira, um cavoeiro, sei lá o quê. Mas aparece uma árvore, não aparece nenhum cachorro, nem um gato. Uma árvore. Se eu disser Saci Pererê, vai aparecer o Saci Pererê igual na cabeça de todos vocês. Porque isso é uma lenda. Isso é fruto da criação do Monteiro Lobato. Então, agora, quando eu digo Deus, como é que é Deus para você? Aí tem gente que diz, Deus é aquele homem branco, forte. Isso é o Deus pintado por Michelangelo. Mas existem pessoas que dizem, Deus é luz, Deus é paz, Deus é amor. Então, afinal, o que é Deus? Depende de para quem. A minha forma de ver Deus é diferente da forma de outra pessoa ver. Não quer dizer que eu esteja certo ou outro errado. Crença é absolutamente pessoal. Há uma passagem do pensamento mítico para o pensamento filosófico científico. Lá, os primeiros pensadores não eram chamados de filósofos, eram chamados de fisiólogos, porque eram estudiosos da physis. Physis significa física, significa natureza. Eles buscavam encontrar arché, ou axé. O que é isso? É a origem. Uma causa que não tivesse causa. Para Tales de Mileto, axé era a água. Tudo se originou da água. Para Anaxímenes era o ar. Para Demócrito era o átomo. Para Heráclito era o fogo. Para Empédocles eram os 4 elementos. Para Anaximandros era um elemento abstrato que ele chamou de apeiron. Então, afinal, qual é a origem? Qual é a causa primordial? Então, Deus é uma resposta para o que você não sabe responder. Inclusive a falta de Deus, não é? Os ateus. Eu estou me lembrando aqui da frase recente do Papa Francisco, dizendo que preferia os ateus, com ética, com sentido de solidariedade, àqueles que eram convertidos, mas que não cumpriam os mandamentos, né? as ideias, a filosofia, a ética de Jesus Cristo. Eu perguntei ao meu tio, que era padre, Gerardo Campos. Nosso Gerardo Campos, tão lindo, que foi diretor de pedagogia, foi diretor pedagógico desta casa, o Canal 5, o criador do nosso sistema de teleeducação. Brilhante figura, é bom você lembrar, Gerardo Campos. Pois é, eu perguntei ao meu tio o que era pecado. Ele me respondeu, pecado é quando você tem consciência de que aquilo que você faz ofende a Deus. Eu cheguei à conclusão que o céu está cheio de ateus. Porque um ateu jamais vai fazer alguma coisa para ofender a Deus. Porque nem em Deus ele acredita. Como é que você vai ofender algo que para você não existe? Né? Então, os religiosos, de modo geral, carregam o sentimento de culpa. São pecadores. Vocês pecam? Pecam. Professor, todo mundo peca. Eu disse, quem foi que disse isso, rapaz? Pecado nada mais é do que um instrumento de controle social. Com base nisso, numa ideologia, você procura fazer com que a pessoa faça aquilo que você quer que ela faça. Ou seja, ela não deve fazer aquilo que contraria você. A igreja é um controle, né? É um elemento de controle social. Olha, você pega, por exemplo, o Decálogo, os 10 mandamentos. Sim. Tem um que diz, não matarás. A Igreja Católica matou milhares de pessoas. Ela contraria a sua própria regra, o Decálogo. Não, e a Igreja Cristã também, o cristianismo também, não é? O cristianismo, estou falando. O cristianismo, não só o católico, eu digo
Usou, por exemplo, os Estados Unidos, geral. por exemplo, financiador de Você pega, por exemplo, de guerras, um indivíduo que faz de Deus, invasões. Deus, pátria, família, liberdade. Isso é de uma hipocrisia descomunal. E tem a ver com os nazistas, né? Esse era uma trilogia aí dos nazistas. Deus, né? pátria e família. Deus, pátria e família. Quer dizer, então, o nome de Deus, eu disse há pouco, o nome de Deus é usado para todo tipo de pilantragem que existe na história da humanidade. Por quê? Porque você não vai se opor a Deus. Então, o Papa, por exemplo, o que é o Papa? Segundo ele, é o representante de Deus na Terra. Por isso se chama universalismo pontifical. A palavra pontifical vem de pontífice. O Papa pontífice. E a palavra pontífice vem de ponte. Para ligar dois pontos. Deus, que é o Criador, e nós, que somos as criaturas. O Papa é o intermediário. É o representante de Deus na Terra. Depois que eu digo isso, eu pergunto, quem foi que disse isso? Foi o Papa. Se você acreditar nele, então você se curva diante dele. Se não, você acha que ele é apenas o chefe de uma instituição católica, religiosa. Não quer dizer que você tem que se submeter a ele. Hegel, Georg Frederico Hegel, ele dizia, o primeiro passo para alguém se libertar é ter consciência de que se encontra preso. Você saber que está sendo dominado. E a dominação não é uma cela, é a dominação ideológica. Fazer o dominado pensar pela cabeça do dominador. Hegel, né? Você falou. Olha, eu estou vendo que você me trouxe, entre os objetos que o professor Nelson Campos me trouxe, eu estou vendo que ele me trouxe um fone de ouvido. Deixa eu ver aqui. Sabe por que eu vou colocar agora em pauta o fone de ouvido? Primeiro, para ele falar da relação dele com a música, porque eu sei que ele é frequentador do Clube do Bode. Aliás, foi onde eu o conheci, no Clube do Bode, lá do nosso Sérgio Braga, né? Lá na livraria, o livro técnico, né? Ali na Dom Joaquim, mas também porque eu trouxe para ele música. Eu trago para cada convidado uma música. E olha qual foi a música com a qual eu associei o professor Nelson Campos. Geraldo Vandré. A música que é o símbolo da resistência contra a ditadura militar, da qual, nesta resistência, há a presença fundamental do professor Nelson Campos. E seguindo a canção, somos todos iguais. Braços dados. Geraldo Vandré, autor da música. Nas escolas, nas ruas, bancos, construções, caminhando e cantando e seguindo. Agora vem o refrão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse cara foi perseguido pela ditadura exatamente por esta música. Teve que sair do país. Ele diz, num determinado momento, ele diz: há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de arma na mão. Nos quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razão. Geraldo Vandré, continua. Indecisos cordões vão marchando. Ainda fazem da flor seu mais novo refrão. E acreditam nas flores, vencendo canhões. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ei! Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Com a palavra, o nosso dialogador de hoje, que tem tudo a ver com essa música, Nelson Campos. Nessa época eu estava em Porto Alegre, como eu disse, fui fazer vestibular lá. E eu me lembro que eu participei de passeatas em Porto Alegre,
a polícia baixando o cacetete, jogando bomba de gás lacrimogêneo e com brucutus nas ruas. E nós, estudantes, estávamos lá fazendo uma oposição à ditadura. De mãos dadas ou não, caminhando e cantando. Pois é você colocar a sua consciência acima de sua segurança. Quer dizer, se todas as pessoas tivessem medo da ditadura, ainda hoje teríamos ditadura. Então, eu participei ativamente contra a ditadura e fui preso em sala de aula por 3 agentes da Polícia Federal que me acusaram de ser subversivo. Eu me lembro que o delegado lá que me interrogou na Polícia Federal me acusou de dizer: você disse que o Brasil é uma ditadura. O Brasil não é uma ditadura. O Brasil é uma democracia. Eu perguntei a ele: como é que você explica que eu esteja preso? Qual era o crime que eu estava cometendo? Não estava cometendo crime algum. Eu estava em sala de aula quando vocês me prenderam. Ele olhou assim para mim com cara feia. Você é marxista, e Marx dizia que os fins justificavam os meios. Eu digo: desculpa, amigo, mas isso não é de Marx, não. Isso é atribuído a Maquiavel. Aí ele olhou para mim com cara feia. Mesma coisa. Coisa nenhuma, rapaz. Maquiavel nasceu em 1469, morreu em 1527. Marx nasceu em 1818, morreu em 1883. São realidades completamente diferentes. Maquiavel, no Príncipe, aliás, eu li o Príncipe, e não tem em canto nenhum desse livro essa frase: os fins justificam os meios. Você pode até concluir que ele queria dizer isso no que se chama ética teleológica. O que é uma ética teleológica? Tem um objetivo. É telos, que tem um fim, tem uma finalidade, um objetivo. O objetivo dele era manter o poder, de qualquer maneira, não interessava. De qualquer príncipe, né? O príncipe teria que manter o poder de qualquer maneira. Matar, enganar, mentir, fazer o que bem entender. Ou seja, o cidadão da Polícia Federal que me interrogou não sabia o que estava dizendo. Mas ele tinha o poder de me prender, eu estava preso, de me torturar, de me matar, de me fazer desaparecer, porque aquilo era ditadura. E aí, voltando à questão religiosa, teve um cidadão que foi presidente da República que elogiou um psicopata, torturador, Carlos Alberto Brilhante Ustra, quando houve o processo de impeachment contra a presidente Dilma. Esses caras usam o nome de Deus. Jesus Cristo foi morto sob tortura. E como é que alguém... E um preso político. Isso. E como é que ele, em nome de Jesus, defende um torturador? Isso é de uma estupidez quilométrica. Mas esses caras são tão estúpidos que não têm consciência da dimensão da própria estupidez. E o que é pior é que, ao dizer isso, deveria ter saído dali preso, ter recebido voz de prisão, porque fez isso no Congresso Nacional. Congresso Nacional. Né? E a tortura é um crime considerado, não é? E ele fez, portanto, um gesto, entre muitos outros, um gesto fora da lei. Mas você me trouxe isso aqui para... Eu me lembrei da música que eu trouxe para você, mas sei que você é da música, você é do Clube do Bode, hein? Não, eu não sou música, eu gosto muito de música. Você é da música porque você gosta de música. Gosto muito de música. Muito, ouve música. Isso, eu gosto, mas eu digo que eu gosto de música, eu não gosto de barulho. Então, eu gosto muito de música clássica. Às vezes eu pergunto para meus alunos: vocês gostam da música Ariana Corda-Sol, de Johann Sebastian Bach? Quem, professor? Johann Sebastian Bach. Nunca ouvi falar. Eu digo: então como é que vocês podem gostar? Vocês nunca ouviram, a gente só gosta daquilo que ouve. Então o que é que vocês escutam? Aí você observa que tipo de música, que eu não considero aquilo música. E isso também é manipulação ideológica e cultural, é aculturação, é alienação. O domínio cultural. Aí você pega a escola de Frankfurt, que trata desse aspecto da dominação cultural. Pela indústria cultural. Pela indústria cultural. Estamos falando aí de Adorno, não é? Exatamente. E de outros pensadores. Mas, olha, você me trouxe também um teclado. Eu sei que você não é do teclado. Mas o que a gente poderia associar o teclado como último objeto, antes do objeto de surpresa, que eu trouxe um para ele trouxe um para mim? Ele me trouxe um teclado, mas ele não usa teclado. Ele me disse, eu conheço o Nelson, e sei que ele não trabalha assim, ainda trabalha no manuscrito, não é? Mas o quê? Seria para construir a história hoje, que seria construída a partir, ou seria para falar de inteligência artificial, que vai estar dominando aí o mundo? É isso, será? Mas, de modo geral, as coisas têm um lado positivo e um lado negativo. O que é pior é que estão usando a inteligência artificial para espalhar fake news.
com o apoio desses grandes indivíduos aí das Big Techs, que manipulam as pessoas são manipuladas, não percebem que são, e passam a reproduzir como verdade algo que não é verdade. Olha, eu trouxe o objeto surpresa para ele e nesses últimos minutos do programa Diálogo com o Nelson Campos, o professor Nelson Campos, da área de História, Filosofia, Ética, Sociologia. Eu queria apresentar a ele o objeto que eu trouxe, que tem tanto a ver com ele. Eu associei a música do Geraldo Vandré a ele e associei uma outra figura humana que tem a ver com a história dele. Deixa eu ver se está aqui. É essa mesmo. É, sim. E eu quero que você Ele me trouxe também um objeto surpresa, que eu vou abrir primeiro dele, depois eu abro o meu. Depois eu pedirei que você abrisse o meu. Deixa eu abrir primeiro o seu, né? Porque você é meu convidado de honra. O nosso Nelson me trouxe o quê? Me trouxe... Olha, que coisa comovente. Minha gente, é o meu tio, Aston Guilherme. O nosso grande Aston Guilherme, o Major Aston Guilherme, professor, que tem tudo a ver comigo. Eu fui aluno dele, do curso General Osório naquela época. Depois se transformou no Colégio General Osório. Isso. Grande professor de matemática e de tudo, né? De vida. Um homem de esquerda que foi reformado pelo Exército, né? Foi isso aí. Porque foi contra o golpe de 64. E você trouxe, então, para me lembrar da nossa relação com ele. Você tem relação com ele, é isso? E eu também? Aqui eu já disse a minha relação com ele. Agora, quero saber da sua. Eu quero que você exponha a sua, porque eu sei. Eu tenho o maior carinho, admiração e gratidão. Enquanto você fala, eu mostro ele, tá? E gratidão para o meu amigo Major Aston. Na época que eu fui preso, eu fui demitido de todas as escolas que eu trabalhava. E foi o Major Aston que me levou de volta para o magistério. E era um homem expulso do Exército. Isso. No Colégio General Osório, que homenageava o militar. Que também é da sua família, o professor Braulio Ramalho, que é meu amigo. Sim, escritor, que é meu tio, casado com a minha tia. Foi o Braulio Ramalho que, através dele, Braulio Ramalho, ele falou com o Major Aston, dizendo que eu era professor, que eu trabalhei, era professor em Porto Alegre, que estava aqui. E ele me convidou para trabalhar na escola dele. E teve um coronel do Exército lá que foi lá ao colégio exigir a minha demissão, alegando que eu era comunista. Major, demita esse comunista. Esse comunista. Aí ele diz, o colégio é meu, ele não está ensinando comunismo, ele tem autorização do MEC para ensinar, ele é formado e graduado e não está... Ele está dando aula de história, não está dando aula de comunismo. Então, ele vai continuar no meu colégio. Coragem, que coisa linda. Assim, seja, só faz com que eu admire mais ainda o nosso pessoa que maior gratidão a ele. Fizemos o mestrado juntos e ele gostava muito de mestrado em educação. Em educação, na UFC. Com a Dalva, é verdade. A Dalva também fez, a esposa dele, eu acho, também fez. Mas, enfim, a filha dele também, hoje é uma militante, né? Ela é do sindicato dos professores, ela é presidente do sindicato, é uma militante de esquerda também, assim como ele foi. Ele era um brisolista, não era? Era, sim. Um brisolista, ele era afiliado ao PDT, não é? E foi secretário de Educação, né? de Fortaleza. Foi. Acho que na época do Cambraia, né? O professor. E hoje ele é nome de uma escola que se chama Escola Professor Aston Guilherme da Silva. Pois eu quero deixar claro aqui minha gratidão, meu respeito ao Aston Guilherme da Silva. E isso é bonito, porque ele nos une, né? Tem a ver com ele, ele foi professor dessa escola por determinação né? Do professor Aston, e eu fui aluno, quando ainda era um curso, lá na garagem da casa dele, na rua Pedro I, ou Pedro II, já não me lembro, uma casa linda, que tinha uma garagem, e lá ele dava o primeiro curso, depois o curso se transformou numa escola. Mas olha então o que eu trouxe para você, que tem tudo a ver com a sua vida, assim como tem tudo a ver o que você me trouxe, a imagem de Aston Guilherme. Olha o que eu trouxe. Frei Tito de Alencar. Ah, Frei Tito. Por quê? Vou explicar, depois ele fala. Porque este homem é o símbolo do homem da resistência, um símbolo internacional da resistência contra a ditadura e que sofreu e pagou com a própria vida a tortura. E eu sei que o professor Nelson é um homem militante contra a ditadura e que também passou por esse terror chamado tortura. E, aliás, eu morava na mesma rua que o Frei Tito, na Rodrigues Júnior. Na Rodrigues Júnior, morávamos lá. E eu já era, desde adolescente, eu já combatia a ditadura. E eu tenho aqui o filme Batismo de Sangue, que trata do Frei Tito e de outros dominicanos mais, que foi
brutalmente torturado, mas torturado pelo Sérgio Paremos Fleury, que era um psicopata sem tamanho, mas que era o grande referencial da ditadura como torturador. E era glorificado por ser... Chamado, inclusive, de Papa, que andava sempre de branco, e que chamavam de Papa. E torturou o Tito e comandou uma equipe de torturadores durante 40 dias. O Tito, e depois o Tito se suicida. Mas já na França. Já na França, em Lyon, em Arbrezle, né, em agosto de 1974. Eu sou biógrafo do Frei Tito, tenho peças de teatro que faço sobre o Frei Tito. E eu trouxe porque me lembrei da militância do Frei Tito e de uma militância com tortura. E eu sei que você também passou por esse terror. Não sei se você pode falar, se você quer falar sobre isso. Não, ou se isso é muito doloroso, você não quer falar. Tem alguns companheiros que não falam de tortura. Só ontem eu tive, segunda-feira, tive uma reunião com os amigos, estava lá o Inocêncio Shoa, estava lá a Helena Serra Azul e tal. Pessoas que combateram a ditadura, foram presos pela ditadura, muitos foram torturados. A Helena e o Chico Passeata, o marido dela. Eu não tenho nenhum drama de falar sobre isso, não. Eu não fui torturado fisicamente. Eu fui torturado psicologicamente todos os dias. Uhum. Eu estava lá na Polícia Federal, que hoje é da Secretaria de Cultura. É do município. Do município. E ainda preservam lá uma cela, lá, que por acaso foi onde eu fiquei, não foi naquela cela. E todas as noites, Ricardo, eu ouvia gente gritando muito, gritando aquele como se estivesse sendo brutalmente torturado. Então, e eu ficava ouvindo, já naquela ansiedade. Na expectativa de ser o próximo. Daqui a pouco serei eu que estarei gritando ali. Olha, eu quero agradecer imensamente a sua presença nos últimos minutos do programa Diálogo, e eu quero terminar esse diálogo, eu acho que é da forma mais bonita, já que falamos tanto de tortura e de manipulação das ideias em função das guerras, terminar com essa imagem do programa Diálogo, porque é isso que nós fizemos aqui e é isso que nós desejamos que a gente faça, que todos nós façamos, diálogo, na busca de uma síntese, na busca de compreender a diversidade do pensamento e da produção do saber. Diálogo. Obrigado, Nelson, pela sua presença. Obrigado a você, cara.